Glória a Deus. Louvado e engrandecido ao nosso Senhor Jesus. 3 palavras. Jesus está voltando. E como está a sua vida na presença do Senhor Jesus? A palavra de Deus nos diz quando acontecer muitas coisas, os acontecimentos, o qual Jesus falou, lá no livro de Mateus, capítulo 24, a humanidade pensa que não vai acontecer nada no dia da manhã. A humanidade nem se espera o que está por vir aqui nesse mundo. Os acontecimentos estão se avançando demais, do qual que Jesus falou, tanto no livro de Mateus, capítulo 24, como também em Apocalipse. A humanidade está com o braço cruzado, pensando que nada vai acontecer, que Jesus não vai voltar. Sempre eu recebo esse tipo de palavra. A Bíblia, a palavra de Deus, nos diz que, lá no livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, que fala: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Antigamente, outrora, muitas pessoas não tinham liberdade de ter a escritura dentro de sua casa. São os maiores que podiam, que falavam que podiam, tinham o direito, mas não era. Era uma heresia. A palavra de Deus, a escritura, é para todos, que todos venham conhecer a verdade. Quando falo em verdade, lá no livro de João, no capítulo 8, versículo 32, que fala: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36, se o Filho do Homem libertar, verdadeiramente serei livre. Livre de quê? Da condenação, da destruição deste mundo, da ira de Deus, no grande dia do Senhor. Agora você tem a liberdade de escolher. Tome cuidado da sua escolha, de você não querer escolher Jesus na sua vida. Você escolher as coisas que você tem. As coisas que você tem colocado em prioridade. Você meditou nesse hino que passou nesse instante? Se você meditou, então, entregue a sua vida a Jesus. Aí você terá um tesouro. Você será mais rico do qual que você é. Epístola segundo Pedro, capítulo 3, versículo 10. Vou estar trazendo, depois que eu ler essa mensagem, vou estar trazendo uma visão do qual que Deus me deu. A destruição deste mundo. Esse mundo vai ser destruído. E a pessoa que estiver aqui nesse mundo será destruído junto com ele também. É bíblico. A ira de Deus vai cair na humanidade. Epístola segundo Pedro, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo e desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão.
eu pude me contemplar a destruição deste mundo. E muitos falam que esse mundo não vai ser destruído. Esse mundo não vai passar, não vai ser destruído. É a humanidade que vai morrer. Outros morrem, depois outros nascem. Outros morrem e outros nascem. Esse mundo não vai ser destruído. Essa pessoa que está pensando dessa maneira, porque não tem conhecido a palavra de Deus. E tem muitos heréticos, tem muitos os verdadeiros engrejados, também fala que Deus não é eterno, misericórdia. Essas pessoas vão prestar conta no grande dia do Senhor. A visão foi dessa maneira. Deus me deu uma visão que eu estava no meio desse mundo. Uma cidade Petrópolis. Você que é estudado, você entende o que é uma cidade Petrópolis? É uma cidade grande, industrial, o qual eu estava no meio deste mundo. Eu me contemplei a voz de toda a humanidade, numa só voz, num só tom, numa só língua. E todos diziam, falavam assim. Eu me contemplei, ouvi a voz de toda a humanidade. Jesus me fez que eu viesse contemplar dessa maneira. E a voz das pessoas dizer era assim: algo de errado vai acontecer. A visão. Preste bem atenção no qual que eu vou falar para você não passar enganado. A visão foi assim: algo de errado vai acontecer. Assim, de repente, quando a humanidade estava falando dessa maneira, eles se calaram. E não é se calar, um grande estudo aconteceu, do qual que eu meditei nesse momento. Deus me deu esse versículo naquele momento. Aí, quando viu aquele grande estudo que nunca houve e nunca há de ver acontecer, eu olhei sobre o céu, os aviões dissipando sobre a terra. Eu olhei sobre o mar, os navios se afundando. Eu olhava sobre a cidade, os carros se chocando um ao outro, e a humanidade num grande desespero, numa grande aflição, correndo de uma banda para o outro para se escapar, e não escapava. Assim, de repente, eu olhava ao lado do norte, uma paredona grande, se avastando tudo nesse mundo. Assim, de repente, descia a mão de Deus, aquela enorme mão de Deus me pegava. Eu estava sendo arrebatado para o céu. E quando eu estava sendo arrebatado para o céu, eu olhava sobre essa terra, eu via o desespero da humanidade, correndo de uma banda para o outro, para se escapar, e não escapava. Assim, de repente, eu não vi mais esse mundo dessa maneira que está. Eu vi um grande deserto, um enorme deserto acontecendo aqui nesse mundo. E no meio desse deserto, um ser. Você sabe quem é esse ser? É o demônio. É o demônio. Agora eu vou trazer a palavra de Deus, incluindo a esta mensagem, a esta palavra, essa visão. A palavra de Deus nos diz que vai acontecer essa grande destruição aqui nesse mundo. Uma grande explosão vai acontecer. E nessa grande explosão, a humanidade vai se desesperar, vai
ficar louco para se escapar da destruição, e não vai escapar, o qual que Deus me mostrou nessa visão, é por motivo que vai acontecer no futuro, e a humanidade não entregar sua vida a Jesus, essas pessoas vão prestar conta nesse grande dia, vai enfrentar a ira de Deus, e vai ver essa destruição, do qual que eu pude me contemplar. Deus me deu essa visão, é para que eu possa anunciar para você. Se você não entregou sua vida a Jesus, e você entregou sua vida às coisas desse mundo, foge dessa realidade, mas entregue sua vida a Jesus, faz um compromisso com Ele, faz uma nova aliança com Ele. Se você fazer uma nova aliança com Jesus, fazer um compromisso com Ele, você não vai enfrentar a destruição, você não vai enfrentar a ira de Deus. Essa coisa que eu vi, a destruição desse mundo, foi a ira de Deus caindo sobre essa terra, sobre a humanidade, sobre o qual que habita sobre essa terra, este planeta Terra. Aceita Jesus. Jesus está voltando, e a humanidade não está se preocupando por si mesmo. Se preocupasse por si mesmo, você entregava a sua vida a Jesus Cristo. Eu estou aqui para trazer um alerta para com a sua vida, não trazer um medo não, mas trazer um alerta para com a sua vida. Se eu não amasse a sua pessoa, eu não estava aqui trazendo essa palavra no seu coração, para você entender o qual que você tem na sua vida, nesse mundo, não vai salvar você não. Seu pai não vai te salvar, sua mãe não vai te salvar, o seu irmão, o seu filho não vai te salvar. Mas quem vai te salvar é a si mesmo, você entregando a sua vida a Jesus Cristo, para que você possa fugir da ira de Deus, você fugir da condenação, da destruição desse mundo. Não faça como Sodoma e Gomorra, a cidade circunvizinha, aonde Deus desceu fogo sobre Sodoma e Gomorra e a cidade circunvizinha, que aquela humanidade está vivenciando na carnalidade, homem com homem, mulher com mulher. Isso é abominação aos olhos de Deus. E Deus não poupou aquela raça incrédula, desobediente à palavra de Deus. Mas se eles convertessem a Deus, assim como Sodoma, assim como o povo de Nínive, a palavra de Deus nos diz, a palavra de Deus nos revela que Deus deu ordenança para Jonas, para que Jonas isse na cidade de Nínive, pregar o arrependimento, pregar a destruição para aquele povo. A Bíblia nos fala, a palavra de Deus nos revela que aquele rei de Nínive decretou um decreto que todos se convertessem a Deus e vestissem saco de pano e cingissem seu corpo de cinza. O que é isso? Está se humilhando na presença de Deus. E aquele povo se converteu a Deus. E se Sodoma e Gomorra e cidade circunvizinha tivesse a mesma ideia do povo de Nínive, Deus tinha perdoado eles. Não tem pecado grande, nem pecado pequeno, tudo é pecado. E se você coloca as coisas que você tem na sua vida, você está pecando contra Deus, porque você não tem colocado
as coisas do céu na sua vida. E a palavra de Deus nos fala também, o povo que Deus tirou da terra do Egito, muitos não creram. A nação eleita de Deus, a nação adquirida de Deus, muitos não creram. A humanidade, aquele povo, vivenciou o poder de Deus, vivenciou os milagres de Deus. A palavra de Deus diz que muitos não creram na sua salvação, nem acreditou em Deus. A palavra de Deus diz que Deus destruiu essas pessoas do povo de Israel. E Deus não vai poupar também no grande dia do Senhor. Esta cidade de Santa Teresinha nunca foi evangelizada como está sendo evangelizado agora. Que essa cidade foi evangelizada através da minha pessoa, de rua em rua, de esquina a esquina. E logo estou saindo dessa cidade, estou indo para outra cidade, e se você mais nunca vai ver eu pregar nesta cidade, porque está se findando o tempo de eu trazer a mensagem aqui nesse lugar. Aceita Jesus Cristo. A palavra de Deus nos fala que Deus destruiu muitos do povo de Israel, porque não creram na sua salvação. No livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 15, ide ao mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê está condenado. Assim como aquele povo, Sodoma e Gomorra, eles não acreditaram na sua salvação, só que viver na carnalidade. Aquele que vivencia na carnalidade está destruído, está condenado. Mas aquele que se inclina pelo Espírito de Deus é vida e paz, gozo, alegria e salvação em vossas vidas. Aleluia. A palavra de Deus nos diz também, Deus não poupou os anjos que saiu da sua habitação, e Deus colocou eles nas trevas, e todo aquele que anda nas trevas, não vejo nada na sua frente. A tendência dele é cair no abismo. No abismo não tem volta. A palavra de Deus nos diz, quando Jesus chegou no território dos Gadarenos, e um daqueles Gadarenos estava possesso de demônio. E a palavra de Deus nos diz que, de longe, Satanás avistou Jesus. O Satanás disse: Jesus Nazareno, o que eu tenho contigo? Não é hora de me atormentar. Não me lance no abismo, mas me permite que eu entre naquela manada de porcos. Ele sabe, Satanás sabe, se ele ir para o abismo, não tem volta, não tem saída. É só aflição, agonia em vossas vidas. É o qual que a humanidade tem vivenciado nesta área, andando nas trevas. As trevas conduzem você até o abismo. Aí não tem mais saída, não tem mais volta. Mas quando você ir nas trevas, tem uma luz no fundo do túnel, que é Jesus Cristo. Ele quer iluminar a luz que entra nas trevas. Ele fica confundido. E não há destruição em vossas vidas. Se você entregar sua vida a Jesus, a destruição é iminente. A vinda do Senhor Jesus é iminente. E a ira de Deus é iminente. O que é isso, pregador? É iminente, porque está voltando.
Jesus está ao lado do Pai, intercedendo por nós, por mim e por você. Mas quando Ele vir, não vai vir mais não como advogado, não como mediador, mas sim como juiz, julgando todas as nações. As nações vai prestar conta com o nosso mestre Jesus. Ele vai vir como advogado, não mais, mas sim como juiz, julgando as nações. E a palavra de Deus está sendo pregada. E a Bíblia nos fala, quando essa palavra ser pregada nos 4 cantos desse mundo, aí sim, o Filho do Homem estará voltando. E está acontecendo isso. Em muitos os lugares tem um mensageiro levando as boas novas de salvação ao coração dos povos. E quando esse evangelho tiver pregado nos 4 cantos desse mundo, aí Jesus vai estar voltando. Aí será angústia, aflição, agonia em vossas vidas. Aí vai acontecer essa destruição. Um grande estrondo vai acontecer. A palavra de Deus nos fala, se o pai de família soubesse que o ladrão roubasse sua casa, que vigiasse. O ladrão vai examinar, vai estudar para atacar sua casa. Ele não vai pegar você vigia não, ele vai pegar você despercebido. Assim como você está aí no seu emprego, despercebido, focando nessa área que você está. Jesus vai voltar dessa maneira, vai pegar as pessoas despercebidas, nesse grande dia do Senhor. Aceita Jesus. Foge da realidade deste mundo. Escapa-te da tua alma. Escapa-te da tua vida. Porque Jesus está voltando. Ele volta em 2 fases. Uma, agora, tem muitos que estão morrendo nesses instantes. Tem muitos morrendo nesses instantes. E essas pessoas que não morreu, que morreu sem Jesus na sua vida, vai para esse lugar por nome Hades. Um lugar de tormento, lugar de tristeza, de angústia, aflição. Mas aquele que morrer em Cristo Jesus, ele vai para o lugar por nome paraíso, um lugar de descanso, um lugar de gozo, um lugar de transformação em nossas vidas.